Bíblia diz no capítulo 4, verso 1 do livro de Neemias, que quando, louvado seja o nome do Senhor, Neemias começou a reconstruir Jerusalém, Sambalate se indignou. Quando você começa a fazer a obra do Senhor, não espere elogio, espere que alguém fique indignado, dizendo que não era para você fazer desse jeito, ou daquele jeito. Ele começa a se enfurecer e começa a ficar com raiva porque não quer que você trabalhe, com raiva porque quer atrasar a promessa de Deus na sua vida, com raiva porque você está fazendo por amor, não é por ganância. Estava com raiva de Neemias. Neemias não estava ganhando um centavo, mas trabalhava com sorriso no rosto. Enfureceu a uns o sorriso de Neemias. Quando Neemias olhou e viu que tinha alguém enfurecido, ele não foi brigar com ninguém, ele não foi falar mal de ninguém, ele não foi dizer nada contra ninguém. Capítulo 4, verso de número 4. Neemias viu Sambalate indignado, a Bíblia diz, e Neemias orou a Deus, aleluia. Quando você ora, Deus aplaca a ira de Satanás e muda todo o cenário. Se você orar, Deus é capaz de mudar os pensamentos atravessados a seu respeito. Se você orar, toda a ira, ela perde a força. E se você orar, todo impedimento, ele é obrigado a sair da sua frente, para que Deus abra o caminho. Se existe alguém enfurecido por você fazer a obra, a resposta é: ora para Deus, porque Deus vai resolver. Quando ele viu, Sambalate disse: não dá para ficar zangado com Neemias, porque Neemias é de oração. A Bíblia diz no capítulo de número 4, verso de número 1, que eles agora começaram a escarnecer de Neemias. Falava mal, dizia: aquilo dali não vai para frente. Se vier uma raposa bate e derruba, aquilo dali já acabou, aquilo dali parou. Quando Neemias ouviu as conversinhas que saía a respeito da obra que ele fazia em Jerusalém de reconstrução, Neemias de novo, capítulo 4, verso 4, diz a Bíblia que na mesma oração, Neemias apresenta de novo a zombaria, a chocarrice do povo, e começou a orar. Ainda que se irem contra a sua vida, ainda que comecem a caçoar de você, a se indignar, a debochar, a falar mal, a dizer que acabou, continua com a mesma oração, porque nessa mesma oração Deus é poderoso para também desmanchar as conversinhas e o sorrisinho, o deboche de Satanás, todo tipo de chocarrice. A oração destrói, porque as coisas de Deus são sérias. Pronto, isso aqui, irmão, é uma oração só que Neemias fez. Uma oração, Neemias começa de novo. Quando ele disse: não dá para caçoar, não dá para zombar, não dá para escarnecer e nem dá para se indignar, eles agora começou a chamar Neemias e os construtores de fraco. Eles ali, eles não aguentam nada, são tudo fraco. E Neemias está ouvindo aquela conversa, diz: ele sozinho não vai, ali não dá para fazer. E Neemias escutando essa conversa, quando dá na oração, ainda é a mesma, uma oração só de Neemias. A Bíblia diz que quando ele chamou Neemias de fraco, e Neemias orou mais uma vez a Deus. Isso aqui é uma oração só que você faz, tem poder para lhe dar força, porque enquanto eles achavam que Neemias estava fraco, Neemias agora orava, e Deus dava força a ele e aos que estavam com ele. Se vocês orarem, Deus dá força ao pastor Cláudio, força de Djalma, Reinaldo, dá força às irmãs do círculo de oração, Deus dá força a essa igreja. Eu estou falando, isso aqui é de uma oração só, não foram duas, não foram três, não foram quatro. Deus está recrutando soldados de monte, soldados de oração, soldados de campanha, soldados que não se curvam, soldados que não têm medo, soldados que sabem falar com Deus. Neemias orou e Deus ouviu a oração. A quarta estratégia, a Bíblia diz que eles julgaram agora a falta de material de Neemias. Como é que vai fazer? Não tem dinheiro para comprar, não tem material para fazer. Eles não vão aguentar, porque falta tudo. Eles achavam que faltava tudo, e na mesma oração Neemias dizia: Deus, supre o material que a gente está precisando, para que a obra do Senhor continue sendo feita. Pronto, quando eles oravam, aleluia, Neemias começou a apresentar as causas na mesma oração. Imagine isso aqui é uma oração só, e Neemias continuou na mesma oração. Deus não está falando a vocês para fazerem várias orações. Deus está dizendo que se vocês apresentarem na oração que fizerem, Ele é poderoso para resolver todas essas causas. Para eu adiantar o nosso horário, a Bíblia diz que a quinta estratégia, eles disseram: já que não dá para se indignar, não dá para escarnecer, não dá para chamar
chamar de fraco. Não dá para julgar o material. Ele disse: bom, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai atacar aquela obra. E começaram a querer atacar a obra de Jerusalém. Mas agora Neemias muda a oração. Ele faz uma outra oração e apresenta a Deus que dê livramento. Pronto, Deus está dizendo a você de novo: o remédio não é a contenda, o remédio é a oração, o remédio não é a falação, o remédio é falar com Deus, o remédio não é contender, mas o remédio são as campanhas de oração. Aqui é tempo de campanha de oração, para que Deus tome as causas da sua mão e faça de acordo com querer a vontade do Senhor.